lado de fora, fila quilométrica para assisti-lo e dar boas gargalhadas. É ele, o comediante nível nacional que representa o Tocantins. Para chegar onde chegou, nem tudo foram flores. E Paulo Vieira relata como superou o preconceito e as adversidades. Olá, Vivêncio Cerrado, ator, compositor, cantor, humorista. Será que vocês sabem de que eu tô falando? Aqui do Tocantins, hein? Talento tocantinense. Nós estamos aqui ao lado do Paulo Vieira. Paulo, Oi. Tudo bem? Obrigado Tudo bem? por nos receber. Aqui Eu que agradeço. no palco do Teatro Fernanda Montenegro, aqui onde passam grandes apresentações culturais e grandes nomes aqui do Tocantins. Como é que começou essa sua veia artística? Porque você tem vários talentos que se completam, mas de onde começou? Quando você falou assim, não, cara, é isso que eu gosto, eu quero ser, essa é a minha área. Desde que eu me entendo por gente, eu quero ser isso, assim, quero fazer isso, né? Desde muito cedo mesmo, assim. Criança, eu me lembro que a minha mãe não tinha me deixado ir tocar na bateria da escola de samba que eu participava, isso ainda em Trindade, Goiás. E aí ela falou, não, você não vai. E foi a primeira vez que eu desobedeci a minha mãe. E eu fui e deixei um bilhete para ela falando, olha, me desculpa, eu não queria fazer isso, mas isso é muito importante. Então, assim, isso, sei lá, com 6 anos, 7 anos. Eu sou meio ruim de data e quilometragem, quantidade de pessoas, eu sou ruim nessas coisas. Às vezes tem 1000 pessoas e fala assim, tinha umas 100, eu sou meio sem noção nisso. Mas é isso, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu quero ser isso. Aí o humor surgiu, também gostava de fazer humor, mas levar isso a sério foi quando a minha mãe deu síndrome do pânico, que a médica falou, olha, vocês precisam ajudar ela a não ficar ansiosa. Então, toda vez que ela ficava ansiosa, eu fazia algum personagem, fazia alguma coisa, porque a gente também não tinha condições de comprar o remédio, então ela precisava controlar, senão ela ficava no ataque do pânico. Então, foi nesse momento que eu vi o quão nobre era e comecei a ver o humor com outros olhos, como algo nobre, algo que era muito legal de se fazer também. Agora, Paulo, até você alcançar aí o destaque nacional, depois que você ganhou o prêmio lá do Faustão e tal, e virou essa febre nacional do humor, mas tenho certeza que você passou por muitos problemas também, né? O que você teve que superar, assim, pra você conseguir chegar e que você venceu? Que eu tenha vencido, eu não me lembro. Mas eu acho, assim, que o maior desafio para mim que tento uma carreira na televisão eu detesto competição, então assim, eu detesto, não é que eu detesto assim, eu tenho muita dificuldade com essa coisa de ter que provar, sabe? Por exemplo, quando eu fiz o Prêmio Multishow de Humor, eu falei, pronto, agora eu provei que eu consigo fazer isso. Não, nada aconteceu em um tempo, digo assim, televisão, fiz muito show, né, minha carreira continuou andando, mas em televisão, que era o que eu queria muito fazer, nada aconteceu. Aí eu precisei provar novamente, fiz o Quem Chega Lá e ganhei. Falei, agora provei. E aí ainda ganhei um outro prêmio, que é o Prêmio Risadaria, que é o Oscar da Comédia. Aí falei, ok, então agora está aprovado. Aí depois me veio o convite para fazer o programa do Pochá, pelo próprio Pochá. Ainda assim eu tive que fazer teste, concorrer com outras pessoas, né? Então tive que ser aprovado, né, pela diretoria da Record, enfim. Então, assim, uma coisa que eu aprendi nisso, que eu acho que é meio que uma vitória sobre isso, é que você sempre tem que provar. Assim, você sempre tem que provar e as coisas sempre são conquistadas. Não existe isso de, eu já estou aqui, eu mereço estar aqui. Não, assim, especialmente televisão, é uma batalha diária, assim. Você sempre precisa provar que você é digno de um espaço que você já tem. Não tem essa de, estou confortável, estou tranquilo. Então, assim, e principalmente quando você não tem facilitadores, que é meu caso, como beleza, padrão e etc., você tem que provar 3 vezes. Você falou de facilitadores, de padrões, você sofreu algum preconceito por causa disso? Sempre, né? Eu acho que, claro, assim, eu sou um cara, eu não gosto de ficar
com esse... Pela minha criação, acho que eu tenho muito medo da vitimização, assim. Minha mãe criou a gente, meu pai também sempre falou pra gente, detesta o coitadinho. Então a gente cresceu nisso, né? Sempre lutando e olhando pra frente, sem essa coisa muito de, ai, pobre de mim, sabe? Então, mas eu acho que essa questão do preconceito, ela está enraizada mesmo na nossa cultura, né? Tem, por exemplo, isso desde que eu faço teatro, né? Teatro na escola, por exemplo, eu não posso fazer o príncipe. Mas por que eu não posso? Então, porque o príncipe não é assim. O príncipe não é gordo nem negro. Então você vai fazer outro papel. Então, você vê, por exemplo, no cinema, na televisão, se o autor não deixa claro que é um negro ou um gordo, aquele papel não vai para um ator negro ou gordo. Paulo, você assinou um contrato com a Globo. Assinei com a Globo. O que aconteceu? Com a Globo? Então, eu fiquei na Globo até final de dezembro do ano passado. Tava tudo certo pra gente renovar, assim, segundo me falavam. Não, vamos renovar, vai dar tudo certo. Já tínhamos projetos pro carnaval agora, esse carnaval de 2016. E então estava tudo certo. Em dezembro de 2015, a Globo fez uma reunião, né? O Faustão fez uma reunião, e nessa reunião eles viram que não tinha, que eles não estavam compensando a folha de pagamento do humor, porque a gente tinha um setor do humor dentro do programa do Faustão. Eu, Tiro Lipa, acho que o Ed Gama ainda estava, o Gabriel Luchar, éramos 4 comediantes e mais uma equipe de 5 roteiristas e um diretor. Então era uma equipe muito grande. Então eles resolveram que era uma folha de pagamento muito grande e como a Dança dos Famosos e outros quadros iam ficar maiores esse ano, isso não justificava pagar essa folha de pagamento toda, ter essa equipe toda para poucas participações durante o ano. Então resolveram demitir todo mundo. E foi todo mundo pra rua. O que é uma experiência muito boa também, porque acho que é bom a gente viver isso logo no início. Imagina, no meu primeiro ano de televisão, eu já sabia o que era uma demissão em massa de uma equipe toda, sabe? E tenho muita honra também de ter sido demitido com o Nani, que é o cartunista, né? Então assim, eu falei, cara, a Globo demitiu o Nani, quem sou eu para não querer ser demitido? Então para mim era tão óbvio e justo, porque se o Nani foi demitido, então fiquei nessa, assim. Claro, vem aquele baque que, tipo, eu estava com estrutura em São Paulo, tipo, agora eu falei, eu estava com estrutura, né, pagando aluguel, toda aquela coisa, e aí, de repente, cara, não tenho mais, janeiro é outra história. Então, fiquei uns meses lá primeiro não queria contar para as pessoas, que eu decidi que eu só ia contar quando eu tivesse uma outra notícia boa para colocar no lugar. Então eu escondi isso de muita gente, inclusive da minha família. Só meu irmão sabia, minha mãe veio saber em março, abril, sei lá. Então, principalmente final de ano é foda, né? É até uma coisa que eu queria sugerir para passar essa hora de demissões mais para fevereiro, sabe? Para março, fim de ano é ruim demais. Cheguei algumas vezes a cogitar voltar para Palmas, sair de São Paulo, alugar atrasado, tudo isso, coisas que a gente tem que passar na vida para dar para ficar mais esperto. Então foi um período bem difícil para mim, mas foi um período de muito aprendizado, um período incrível. E aí até que me veio o convite para participar do programa do Pochá. A Record me fez o convite, aliás, Pochá me fez o convite para a Record. E hoje, como é que tá lá o programa? Como é que tá a experiência? Tá incrível, assim. Esquecendo o cenário que eu estava, já era uma proposta que com toda certeza eu aceitaria estando onde eu estivesse, né? É uma proposta primeiro, de trabalhar o meu nome, Paulo Vieira, assim, fazendo tudo o que eu quero fazer,
cantando, atuando, fazendo sketch, brincando. Eu posso ser palhaço, me vestir de dolinho. Eu posso ser inteligente e fazer uma matéria sobre o 7 de setembro. Eu posso entrevistar o Belo ou um filósofo, sabe? Assim, então, a oportunidade de mostrar a pessoa que eu sou, assim, que é entre a zoeira e o conhecimento, saca? Essa oportunidade de trabalhar o meu nome e ainda com pessoas que eu adoro, assim. O Porchat é um amigo de muito tempo, um cara generoso ao extremo. O Cambota é um parceiraço da vida. Então, não tinha como ser melhor, assim. Estar na Record, programa diário, com amigos, fazendo o que eu gosto. Agora, Paulo, queria te perguntar, e qual a contribuição que você está dando ou que pretende dar para a cultura aqui no estado, para o cenário da cultura? Porque devem existir outros Paulo Vieiras também ainda que não foram descobertos aqui, né? Onde é que você entra aí? Entendi. Então, eu não sei te responder bem, assim, qual é a minha contribuição. Eu não sei porque às vezes eu não sei se é bem uma contribuição. O que eu tento fazer sempre que alguém pede oportunidade ou diz, ou quer começar a fazer ou pede conselhos, eu ajudo. Sempre estou indicando livros para pessoas que falam, queria fazer stand-up. Eu sempre falo, não é bagunçado, lê esses livros aqui, a parte teórica é essa e não sei o quê. Então eu sempre tento fazer isso, assim. Agora mesmo nesse espetáculo, Clube de Mulheres, que é a Ilana, que é de Porto Nacional, que é maravilhosa. Falei, vem fazer com as meninas. Então sempre estou tentando ser um facilitador de caminhos para quem está começando, assim. Também politicamente eu sempre tento me posicionar a favor da classe artística, seja contra quem for. Então eu sou uma pessoa muito fechado com os outros membros da classe, Junta FETET, Federação de Teatro Tocantins e todos os outros meios políticos. Eu sou um cara politizado, assim. Então eu sei que os artistas sabem que eu sou uma pessoa que sempre vou me posicionar do lado dos artistas. Politicamente não posso fazer mais coisas, assim, porque infelizmente ainda é uma decepção muito grande a maneira como a cultura é tratada no estado. Mas eu tenho fé de que a gente vai passar por essa fase e que tempos melhores virão. O que depende de mim, que é facilitar caminhos, promover encontros, promover cultura dentro do estado, que é uma coisa muito complicada, e a gente vem nessa luta diária de fazer produções mensais em Palmas, em Araguaína, em Gurupi. Então o que depende da gente, né, a gente, quando eu digo a gente, eu, Mexerica Produções, né, a gente faz. E o que não depende, a gente vai tentando influenciar, ajudar e rezar para acontecer. Entendo. Para encerrar, e as novidades? Fiquei sabendo que vem um CD infantil. Conta pra gente a primeira mão aí. Vem um CD infantil. Na verdade, esse disco é um presente que eu fiz para um amigo. A mulher dele ficou grávida. Aí eu falei, nossa, vai ter o chá de bebê. Aí eu falei, não quero dar qualquer presente. Aí eu fiz 5 músicas para a filha dele, para entregar, para dar de presente para ela. E aí acabou que eu gostei, ele gostou. Eu falei, acho que eu vou gravar em estúdio essas músicas. E tô com esse projeto, né, quieto. Já tem 1 ano e pouco, adormecido. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Tá bom? Boa sorte lá. Muito obrigado, tô um pouco rouco, mas muito feliz de estar aqui falando com você. Eu adoro essas entrevistas assim, que eu acho que é uma oportunidade boa das pessoas verem além do palco, da zoeira. Muito obrigado. Tá bom. Boa sorte aí, viu, no projeto. Obrigado. E mais informações, mais detalhes aí sobre a carreira do Paulo Vieira, sobre a cultura do Tocantins e os principais fatos que afetam o nosso estado, você confere diariamente no portal gazetadocerrado.com.br.